Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Otávio Plazzi e este é o Morfologando, o primeiro canal de histologia no YouTube. E aqui, pessoal, aqui você vai entender a histologia. Bom, você acabou de chegar à quinta aula e última do nosso novo conteúdo de tecido nervoso. Ao longo das 4 aulas anteriores... Não, espera, você chegou aqui agora e ainda não viu as 4 primeiras? Então eu te aconselho parar um pouquinho, voltar lá para a primeira aula, assistir a primeira, segunda, terceira, a quarta, para depois chegar aqui, para você não ficar boiando. Mas, se você já maratonou no tecido nervoso e está na quinta aula, muito bom, excelente, espero que você esteja gostando. Nessa quinta aula, nós vamos falar a respeito do sistema nervoso periférico e falar a respeito do sistema nervoso autônomo, ok? E aí a gente conclui dessa forma o nosso conteúdo de tecido nervoso. Se você chegou até aqui, se está gostando, eu acho que vale a pena, hein? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, já curta essa aula e me ajude a divulgar esse trabalho. Não deixe também de se inscrever no nosso Instagram, lá eu posto todos os dias matérias novas, conteúdos sobre histologia e as ciências morfológicas, que eu tenho certeza que será muito útil para você. Mas chega de bate-papo, vamos para o que interessa, quinta e última aula do nosso conteúdo de tecido nervoso. Boa aula! Então, vamos falar a partir de agora a respeito do sistema nervoso periférico. Basicamente, o sistema nervoso periférico é constituído por nervos e gânglios, né? E terminações nervosas que está no finalzinho de cada nervo. Então, é basicamente constituído por nervos e gânglios. O que são nervos? Nervos são conjuntos de fibras nervosas envolvidas por tecido conjuntivo. E o que são fibras nervosas? A fibra nervosa nada mais é do que um axônio e a bainha que envolve. Então, se eu te falei que nervo nada mais é do que um conjunto de fibras nervosas, que um nervo nada mais é do que um monte de axônios envolvidos por tecido conjuntivo. Grupos de fibras nervosas formam os feixes ou os tratos do sistema nervoso central, e aí é neurofisiologia, nós não vamos entrar nisso agora, mas formam os nervos do sistema nervoso periférico, que nós vamos estudar. Todos os axônios do tecido nervoso do adulto são envolvidos por dobras únicas ou múltiplas, formadas por uma célula envoltória, que é o que a gente vai ver, que isso vai ajudar a entender a formação da bainha de mielina. Então, olha só. Eu disse para vocês agora há pouco que no sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina para os axônios são as células de Schwann. No sistema nervoso central, os oligodendrócitos. A bainha de mielina nada mais é do que dobras dessas células sobre o axônio. Quando o axônio é fininho, eu tenho apenas uma única dobra e a gente fala que esse neurônio ele é amielino. Obviamente, nos mais calibrosos, nos neurônios mais espessos, mais calibrosos, existe uma dobra em forma de espiral, está errada ali a digitação, em torno do axônio. Quanto mais calibroso for esse axônio, maior será o número de dobras concêntricas. O que significa isso? De fora para dentro. O conjunto desses envoltórios concêntricos é a bainha de mielina. E se eu tenho bainha de mielina, essa fibra nervosa, esse axônio, é um axônio mielinizado. Ou a gente diz que é uma fibra nervosa mielínica. Olha só isso aqui. Aqui o que a gente está vendo, olha, nessa imagem de cima aqui, é uma imagem mostrando as fibras mielínicas aqui em cima, com essas mais espessas. E essas, tá vendo que é fininha aqui, que quase não tem um tracinho escuro? São as amielínicas. Então tá um A aqui e tá um M aqui. Isso aqui que a gente está vendo é a formação da bainha de mielina. Olha como a célula de Schwann vem e aí ela emite de fora para dentro vários círculos concêntricos. Isso aqui é a bainha de mielina. Nesse caso, formado por uma célula de Schwann, então eu afirmo, sem medo de dúvida, sem medo de ser feliz, que isso aqui é um axônio do sistema nervoso periférico.
Vamos falar mais um pouquinho, então, a respeito das fibras mielínicas, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito das fibras mielínicas. Nas fibras mielínicas do sistema nervoso periférico, quem vai enrolar em torno do axônio é a célula de Schwann, conforme eu já disse. Essa membrana enrolada se funde, ficou faltando espaço aí, dando origem à mielina. A mielina, a gente fala que é uma gordura, porque essa membrana, ela tem uma maior proporção de lipídios do que uma membrana normal. Lembrando que a bainha de mielina é a membrana da célula de Schwann que foi enrolando até aproximar do axônio. Só que não é uma membrana comum, é uma membrana muito rica em lipídios. Aí você que já estudou vai falar assim, Otávio, mas toda membrana é rica em lipídios. Tem duas camadas de lipídios. Ok, mas a membrana da célula de Schwann, que vai formar a bainha de mielina, tem muito mais lipídios do que uma membrana convencional. Então aqui a gente está vendo de novo aquela imagem, né? Então eu vejo aqui, ó, a célula de Schwann, aí vem a membrana de um lado, do outro, e vai enrolando, até envolver o axônio intimamente. A bainha de mielina, ela vai até determinados pontos, ou segmentos. O espaço entre uma bainha de mielina e outra é fechado por nódulos chamados nódulos de Ranvier, que são recobertos por expansões laterais das células de Schwann. E aí a gente vai observar na ilustração, aqui, ó, esse 8 aqui são nódulos de Ranvier, e a gente está vendo aqui, ó, também o espaço entre duas bainhas de mielina, nódulo de Ranvier. A gente fala que os neurônios que possuem bainha de mielina, eles conduzem o impulso elétrico de maneira mais rápida, de maneira mais acelerada. Por quê? Porque ao invés do impulso transitar linearmente ao longo do axônio, ele vai pulando de nódulo em nódulo. Então isso acelera a condução do impulso elétrico. A espessura da bainha de mielina, como eu já disse para você, varia de acordo com o diâmetro do axônio. Mas, dentro do mesmo axônio, não varia, é constante. Então eu posso ter dois axônios, um do lado do outro, cada um com uma espessura de bainha de mielina, porque cada um tem um diâmetro diferente. Mas, dentro do mesmo axônio, não há variação. Começa e termina na mesma espessura. Temos também, nem toda célula, nem todo axônio é mielinizado. Existem também algumas fibras do nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico, que não são recobertos por mielina. As fibras amielínicas da periferia também são envolvidas por célula de Schwann, mas a diferença é que uma única célula de Schwann vai envolver várias fibras ao mesmo tempo. Por quê? Porque o que vai acontecer é que eu vou precisar dar apenas uma única volta em cada axônio. Não é aquela volta espiralada que faz com que uma célula de Schwann se sobreponha a um axônio. Quando eu tenho fibras amielínicas, uma célula de Schwann é capaz de fazer essa bainha, essa volta, que não é bainha de mielina, porque ela é amielínica, para mais de um axônio do sistema nervoso periférico, bem entendido, porque célula de Schwann é no sistema nervoso periférico. Então aqui a gente está vendo a célula de Schwann envolvendo os diferentes axônios com uma única camada. Então eu falo que isso aqui são fibras amielínicas. Agora veja bem, preste atenção. Quando eu tenho fibras mielinizadas, é uma célula de Schwann para cada axônio no sistema nervoso periférico. Não possuem nódulos de Ranvier, é claro. Por quê? Porque as células de Schwann formam uma bainha contínua, única. São mais numerosas no sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, eu tenho mais fibras amielínicas. No encéfalo e na medula espinal ficam livres entre outros elementos e os seus prolongamentos das células da glia. Então, a gente tem muito mais células amielínicas no sistema nervoso central do que no sistema nervoso periférico. Nós vamos falar a partir de agora a respeito dos nervos. Nós já adiantamos o assunto anteriormente, quando eu disse para você que nervo nada mais é do que um conjunto de fibras nervosas que são agrupadas por tecido conjuntivo. E eu já disse que essas fibras nervosas são axônios. Como o tecido conjuntivo ele é esbranquiçado, os nervos têm um tom mais esbranquiçado. Por quê? Porque eu vejo mielina, porque é o axônio, e colágeno, tá? Então dá uma tonalidade branca. Então a gente está vendo aí na pontinha da setinha pequenininha aí, ó, a gente está vendo o revestimento externo do nervo de tecido conjuntivo, tá?
Já já a gente vai dar um nome para isso aí também. O tecido de sustentação dos nervos, uma camada de tecido conjuntivo denso que reveste o nervo externamente e preenche o espaço entre as fibras nervosas, é o epineuro, recobre o nervo externamente. Cada um dos feixes, cada conjunto de fibras é revestido por perineuro. Cada fibra isoladamente é revestido pelo endoneuro. Mas antes de falar do endoneuro, olha só, as células da bainha perineural se unem, vedando o espaço entre elas, constituindo aquela barreira que eu citei anteriormente, que é a barreira hematoencefálica. Dentro da bainha perineural encontram-se os axônios, cada um envolvido pela bainha de células de Schwann, com sua lâmina basal e um envoltório de tecido conjuntivo rico em fibras reticulares, chamada de endoneuro. Cada axônio é envolto pelo endoneuro, um conjunto de axônios pelo perineuro e o nervo inteiro por fora pelo epineuro. Então aqui a gente está vendo, olha, aqui o epineuro por fora, perineuro recobrindo um conjunto, endoneuro recobrindo cada fibra delas. Epineuro por fora, perineuro separando os conjuntos, endoneuro separando cada fibra ou cada fibra nervosa. A gente sabe, todo mundo, a maioria das pessoas sabe disso, que os nervos são responsáveis por conduzir as informações, conduzir a comunicação entre os centros nervosos e a sensibilidade ou o órgão motor. Se for da sensibilidade, o nervo leva da periferia para o centro. Se for da parte motora, o nervo leva do centro para a extremidade que vai executar a função. Então vamos entender o seguinte. Os nervos, eles contêm fibras aferentes e eferentes. Nós já aprendemos esses termos e nós já vimos que as fibras aferentes são as fibras que conduzem as informações de sensibilidade. E nós já vimos também que as fibras eferentes são as fibras que conduzem a informação motora. As aferentes levam para o centro as informações obtidas no interior do corpo e no meio ambiente, informações sensitivas. As eferentes levam o impulso, resposta motora aos músculos e às glândulas. Conduzem através de neurônios motores. Olha lá. Os nervos que contêm apenas fibras de sensibilidade são nervos aferentes. Então, se um nervo ele é só sensitivo, ele só tem a via de sensibilidade, a gente fala que é um nervo sensorial ou sensitivo. Existem nervos que são apenas de condução de informação motora. Logo, a gente chama de nervos motores. Porém, a grande maioria dos nervos é mão dupla. Tem duas vias. Uma via sensitiva e uma via motora. Como tem as duas vias, a gente chama esses nervos de nervos mistos. Nervos mistos. Tá? E os nervos mistos contêm tanto fibras mielínicas quanto fibras amielínicas. Então aqui a gente está vendo o desenho no esquema do nervo, né? Então eu mostro para vocês aqui, ó, por fora o epineuro, aqui no meio o perineuro, envolvendo cada um desses axônios aqui, o endoneuro. Então nós vamos falar do segundo componente do sistema nervoso periférico, que são os gânglios. Os gânglios, porque veja bem, o sistema nervoso periférico, ele é constituído por axônios. Porém, os corpos dos neurônios que estão fora do sistema nervoso central estão dentro dos gânglios. Então, os gânglios são acúmulos de neurônios, ou seja, corpos de neurônios que se localizam fora do sistema nervoso central. Na maioria das vezes, esses gânglios são redondos, são esféricos, e tem uma cápsula que reveste esses gânglios, tá? E essa cápsula é de tecido conjuntivo, que é contínua ao tecido conjuntivo do nervo também. Alguns gânglios são muito pequenos, e de tão pequenos eles cabem dentro da parede de órgãos. A gente tem isso, por exemplo, dentro do trato digestório. Como ele está dentro da parede de órgãos, esses gânglios pequenininhos são chamados de gânglios ou seja, dentromurais, de muro, que é a parede do órgão, tá? Intramurais. Conforme a direção do impulso, os gânglios podem ser sensoriais, quando o gânglio recebe um impulso sensitivo, ou gânglios do sistema nervoso autônomo, que são eferentes. Então, os gânglios do sistema nervoso periférico,
gânglios, quando você pensa sem ser no sistema nervoso autônomo, são gânglios sensitivos, aferentes. Os gânglios do sistema nervoso autônomo, o que é sistema nervoso autônomo? Nós vamos estudar já já, mas é a parte do sistema nervoso que controla os músculos de contração involuntária, que controla uma série de funções sobre as quais você não controla voluntariamente. Tá? Esses gânglios do sistema nervoso autônomo, eles são eferentes, porque o sistema nervoso autônomo, ele ajusta a função de determinados órgãos. Então, ele possui respostas motoras, na verdade. Os gânglios sensoriais recebem, obviamente, fibras aferentes, porque eles são sensoriais, e se são sensoriais, levam impulsos ao sistema nervoso central. Vem da periferia para o centro. Há dois tipos. Os que estão associados aos nervos cranianos, então levam informação dos nervos cranianos, que dão inervação para os músculos e para a pele e tudo mais da face. Levam informação dos nervos cranianos ao sistema nervoso central, então chamados de gânglios cranianos, ou os gânglios espinais, que levam informação dos nervos espinhais para o sistema nervoso central. Então, o nome do gânglio sensorial vai depender de que tipo de nervo que está chegando nele. Se for um nervo craniano, é um gânglio craniano. Se for um nervo espinal, é um gânglio espinal. Os gânglios espinais são aglomerados grandes de corpos neuronais envoltos por células da glia, denominadas células satélites. Os neurônios dos gânglios cranianos e espinais são pseudo-unipolares. Lembra quando eu expliquei a classificação neuronal, que eu mostrei um neurônio pseudo-unipolar, eu falei que eles estavam localizados nos gânglios. Então tá aí a confirmação, tá? E transmitem para o sistema nervoso central as informações captadas pelas terminações sensoriais dos seus prolongamentos periféricos. Disse para você que os gânglios sensitivos existiam, mas eu disse também que existem gânglios eferentes, gânglios de resposta motora. Esses gânglios eferentes de resposta motora são chamados gânglios do sistema nervoso autônomo. Eles aparecem ao longo dos nervos do sistema nervoso autônomo. Então o nervo está aqui, de repente ele faz uma dilatação em forma de bolsa, em forma de bolha, localizando-se no interior de alguns órgãos, como por exemplo o trato digestório, formando o que a gente viu que são os gânglios intramurais. E aí, esses gânglios, eles vão excitar ou inibir a função daquele órgão. Por quê? Os gânglios do sistema nervoso autônomo são gânglios motores da via eferente. Se são gânglios motores, ou seja, gânglios da via eferente, eles levam informação ao órgão de excitação para aumentar ou de inibição. Os neurônios, geralmente, desses gânglios são multipolares e tem aquele aspecto em forma de estrela, tá? Falei a respeito do sistema nervoso autônomo e é sobre o que nós vamos conversar a partir de agora, tá? A partir de agora. Então vamos falar a respeito do sistema nervoso autônomo. Pessoal, aguenta firme aí que nosso curso já está na reta final, tá? Eu sei que é cansativo, domingo à tarde, todos nós estamos cansados, tá? Mas só falta a gente estudar agora o sistema nervoso autônomo para a gente finalizar o curso, bom? Então vamos lá. Força na peruca aí. O que o sistema nervoso autônomo controla? Apesar de nós pensarmos que autônomo, ele faz o que quer, do jeito que quer, porque ele é autônomo, a gente fala sistema nervoso autônomo porque ele controla algo que voluntariamente nós não conseguimos controlar. Por exemplo, músculo liso, contração involuntária. Músculo cardíaco, contração involuntária. Secreção de glândula, contração involuntária. A gente não consegue secretar porque quer. Falar, deixa eu ver, vou secretar adrenalina agora. Não, você não consegue. Quem comanda isso é o sistema nervoso autônomo. Justamente por controlar tanta coisa importante, é que o sistema nervoso autônomo é importantíssimo para que o seu organismo funcione bem. Anatomicamente, ele é formado por um grupo de células nervosas localizadas no sistema nervoso central, por fibras que saem do sistema nervoso central, através de nervos cranianos e espinhais, e pelos gânglios nervosos situados ao longo da fibra. Então ele tem componentes do sistema nervoso central e tem também componentes do sistema nervoso periférico. O sistema autônomo é uma rede de 2 neurônios. O primeiro neurônio da cadeia autônoma, está errada aqui a digitação, está localizado lá no sistema nervoso central,
O axônio entra em conexão sináptica com o segundo neurônio, que está localizado no interior de um órgão, ou seja, aí já é sistema nervoso periférico. Então eu tenho um neurônio no sistema nervoso central e o outro neurônio no sistema nervoso periférico. Do sistema nervoso central é o primeiro neurônio, do periférico é o segundo neurônio, que já está dentro do órgão. As fibras nervosas que ligam o primeiro ao segundo neurônio são chamadas de fibras pré-ganglionares. E as que partem do segundo para a parede do órgão, para a célula muscular do órgão, que vai executar a ordem que ele vai dar, são as pós-ganglionares. Então, do primeiro para o segundo, pré-ganglionar. Do segundo para o órgão efetuador, pós-ganglionar. Então, a gente está vendo isso aqui, olha. Então, eu tenho a ação, né, do sistema nervoso periférico dentro dos diversos tipos de órgãos que nós temos. E aí, a gente entende que esse nervo vai enviar uma informação de excitação ou de inibição para todos esses órgãos. O sistema nervoso autônomo é formado por dois sistemas que se contrapõem. Quando um excita determinado órgão, o outro inibe. Digamos que o sistema nervoso simpático no estômago seja excitador. O parasimpático no estômago é inibidor. Normalmente é assim que funciona. Na maioria das vezes, o simpático é excitador e o parasimpático é inibidor. Eu brinco com os meus alunos assim, ó. Parasimpático significa que ele está desacelerando. Mas existem alguns órgãos em que o parasimpático é excitador. E aí, quando o parasimpático é excitador, o simpático passa a ser inibidor. Então, eles têm papéis contrários, contraditórios aí. Então, olha só. Digamos que aqui no estômago, no intestino, vamos pôr no intestino, né? Venha uma ordem do nervo, entra pelo sistema nervoso autônomo, que vai chegar no intestino o simpático e o parasimpático, né? O simpático aumenta o peristaltismo, o parasimpático inibe o peristaltismo. Então, vai nesse sentido. O simpático excita, o parasimpático inibe. Sobre o sistema nervoso simpático. Os núcleos do sistema nervoso simpático estão na porção torácica e lombar da medula espinhal. Os gânglios formam a cadeia vertebral e os plexos situados próximos às vísceras. Então, a gente vê os gânglios e nos plexos próximos às vísceras. O mediador químico das fibras pós-ganglionares, ou seja, do segundo neurônio para o órgão efetuador, é a norepinefrina. Então, se é liberado na fibra pós-ganglionar norepinefrina, é o simpático agindo. Então, o que vai mudar é o tipo de mediador químico que está sendo liberado. Já o sistema nervoso parasimpático, os núcleos estão no encéfalo e na porção sacral da medula. As fibras desses neurônios saem pelos pares de nervos cranianos de número 3, 7, 9 e 10 e pelos segundo, terceiro e quarto nervos espinhais do saco. O mediador químico é a acetilcolina e a acetilcolina tem uma ação mais breve e mais localizada do que o mediador do simpático. O que eu quero que você entenda? Vamos lá. Se o estímulo vier pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, o que vai ser liberado no neurônio ou na fibra pós-ganglionar é a acetilcolina, que vai denotar um caráter inibitório na maioria das vezes. Se o estímulo vier do sistema nervoso simpático, o que vai ser liberado na fibra pós-ganglionar, como nós já vimos aqui, é a norepinefrina, que denota um caráter excitatório para essa fibra. Então, se chegou um mediador químico na fibra de excitação, a fibra vai estimular com que o órgão receptor acelere, sistema nervoso simpático. Se o que chegou na fibra for o mediador químico denominado acetilcolina, normalmente ela tem um caráter inibitório. Então, na terminação nervosa pós-ganglionar, o segundo neurônio vai mandar uma ordem para o órgão desacelerar na maioria das. Então é assim que funciona o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, olha só, vamos traçar um paralelo entre os dois. A maioria dos órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo recebe tanto fibras simpáticas quanto fibras parasimpáticas.
As fibras simpáticas reagem ao mediador químico simpático. As fibras parasimpáticas reagem ao mediador químico parasimpático. Olha lá. Em geral, nos órgãos em que o simpático é estimulador, o parasimpático é inibidor e vice-versa. Exemplo, o simpático estimula o ritmo cardíaco, acelera o ritmo cardíaco. O parasimpático diminui o ritmo cardíaco. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar nessa aula. Eu espero de verdade que esse conteúdo de tecido nervoso tenha sido útil para você. Deixe os seus comentários, deixe as suas críticas. A ideia é sempre melhorar, sempre evoluir. E vem muita novidade aí no canal. Se inscreva, ative as notificações e fique bastante atento, porque sempre tem aula nova aqui com vocês. Beleza? Siga a gente no Instagram. E eu sou o professor Otávio Plazzi e eu tenho muito, mas muito orgulho de ser merecedor da sua audiência. Um grande abraço, tudo de bom e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau!